O primeiro problema de urbanização, e é a coisa que a gente mais tem que chamar a atenção, é que urbanização e crescimento urbano não são as mesmas coisas. Crescimento urbano é a expansão física de uma cidade, ou seja, o aumento em área de um espaço urbano. Portanto, crescimento urbano é diferente de urbanização. Quando falamos assim, urbanização, estamos falando do processo no qual a população da cidade cresce mais que a população do campo. Outra coisa para ficar atento, país urbano é aquele com mais de 50% da população vivendo em cidades. Então, beleza. Agora que você já entendeu o que é urbanização e suas variações mais próximas, vamos lá que eu vou te explicar como que esse conceito acontece, ou seja, quais são suas causas. O conceito da cidade grande não existe há tanto tempo assim. Ele é fruto da Revolução Industrial, um fenômeno que se intensificou entre os ricos no século XIX e entre os pobres e emergentes no século XX. Foi o momento em que a cidade era o espaço que estava oferecendo emprego para a população. Muitas vezes, as condições precárias do campo e a promessa de uma vida melhor na cidade impulsionam essa migração chamada de êxodo rural. E aconteceu no Brasil a partir de 1930. O êxodo rural é exatamente isso, um grande movimento migratório que ocorre de uma área rural para uma área urbana. A gente já chegou. As cidades, em geral, por mais que sejam parecidas, sempre apresentam configurações diferentes. Tem a clássica metrópole, zonas centrais que possuem alto nível de importância e de influência, como São Paulo, Brasília, Rio, Recife, BH, Manaus. A chamada região metropolitana é um conjunto formado pela metrópole e pelas cidades satélites. Aquelas cidadezinhas menores que crescem na órbita da metrópole e formam intensos fluxos. A conurbação, ela representa a junção física das cidades. É aquele processo em que você não sabe bem onde uma cidade termina e a outra começa. As cidades crescem tanto que daqui a pouco você nem sabe mais diferenciar uma da outra. Já a megacidade é literalmente uma mega, giga, ultra cidade, que cedia uma aglomeração urbana superior a 10 milhões de habitantes. Alguns desses lugares estão num ritmo de urbanização frenético e constante. Para vocês terem uma ideia, em apenas 3 décadas, o número de megacidades pulou de 3 para 27. Se juntas as megacidades já causam, imagina as megalópolis. Elas podem ser definidas como aquelas manchas urbanas extensas que se formaram a partir da junção física de 2 ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. O maior exemplo do mundo é o Wash lá no Nordeste americano, que vai de Boston a Washington, passando por Nova York. E no Brasil a gente também teve ali a nossa tentativa entre Rio e São Paulo, mas a gente acabou vendo que São Paulo cresceu mais pro lado de Santos e Campinas que propriamente dito para os cariocas. Então a gente enxerga no Brasil a nossa megalópole caindo ali pro lado de São Paulo, Campinas e Santos. Isso é bem importante, hein? Lacrou ou não lacrou? Então, tá? Com a globalização, tudo acontece numa escala global. Ela não é o Ronaldo, mas é um fenômeno. A nossa amiga quase globeleza não é uma coisa isolada ou forever alone. Ela é um amplificador de informação, que no meio do processo mexe com uma porrada de coisa. Isso inclui você aí com o smartphone na mão, o mundo parece um pouquinho menor e a comunicação rola mais solta. E quando eu falo globalização, não estou pensando só em economia. Estou dizendo que ela afeta diversas camadas das nossas vidas. Globalização tem a ver com dinheiro, mas também com arte, cultura, esporte, meio ambiente, política. Pensa assim. O mundo pós-Guerra Fria virou um pavê, parecido com aquele que sua tia leva no Natal. Os países são as camadas de biscoito, e a globalização é um creminho que une todos os elementos. E quem torna esse pavê uma realidade? Infelizmente não é a Palmeirinha, quer dizer, é a Palmeirinha também. Os agentes principais desse processo são as empresas transnacionais, aquelas que englobam o mundo todinho. A população, os estados, os blocos econômicos e até organizações como a ONU desempenham seu papel, mas sem dúvida as empresas transnacionais são as principais agentes. Podemos até falar em Estados Unidos e achar que eles mandam e desmandam na globalização, mas na real devemos pensar em empresas americanas. Seu celular é americano ou coreano? De onde são as marcas que você mais consome? E mais por aí. Isso tudo foi só possível com a bombada do neoliberalismo. No neoliberalismo, o recuo do Estado diminui sua atuação, tornando um agente regulador da economia. Ou seja, são as empresas que de fato dominam a economia global, enquanto o papel dos governos é cuidar para aquilo não virar uma bagunça. Esse cenário gerou a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura de fronteiras. Assim, as empresas ficaram mais soltas para negociar e se expandir. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Desculpa, gente, me empolguei. Mas papo sério, o que as empresas fizeram com essa tal liberdade? Elas desenvolveram 2 setores, transporte e comunicação. A comunicação é algo bem amplo, tá, gente? Ela passa por publicidade, marketing, aqueles anúncios do YouTube, mas a comunicação é também fundamental para fazermos transações financeiras. Comprar com cartão de crédito, transferir dinheiro, pechinchar legume na feira, vender sua bike no Mercado Livre, é tudo parte da comunicação. Já a evolução tecnológica dos meios de transporte conferiu ao ato da compra uma comodidade incrível. Agora suas compras chegam até de drone. Daqui a pouco vai ter gente entregando pizza de jetpack. Ui, me globaliza que eu tô facinho.
Uma das consequências da globalização é o hibridismo cultural, aquele momento que as culturas se misturam e os costumes de um povo são experimentados por outros. Que nem quando você vê um japonês sambando no carnaval. Já pensou se esse cara vira o maior passista que você respeita e resolve voltar para Kyoto e dar aula de samba? Esse é o lado bom do hibridismo, a diversidade. A parte ruim é que misturar tantas tradições diferentes dá muita confusão, ou melhor, um choque de culturas. Daí nasce a xenofobia, islamofobia, medo de terrorismo. Existem ainda as consequências econômicas. Nessa configuração globalizada e neoliberal, as grandes corporações têm mais facilidade para estruturar monopólios, os chamados oligopólios. Gigantes comerciais dominam mercados e acabam sufocando empresas menores. É inegável que a globalização mudou a economia. Mas esse processo é um tanto contraditório. Ao mesmo tempo que aproxima, ele afasta. O muro de Berlim caiu, mas subiram os muros da exclusão digital. Quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído. Parece até que está de castigo num cantinho. Não dá para ler notícia, compartilhar gif de gatinho, ver os vídeos do Descomplica. Poxa, hein? Mesmo na década de 90, quando a globalização estava no auge, as desigualdades sociais continuavam existindo. Então já deu para sacar que ela não é o modelo mais justo. Não se iluda, inocente. A tecnologia serve a qualquer um com grana, inclusive nas redes ilegais. O tráfico também usa drone. A Al-Qaeda também tem acesso ao Google, meu irmão. Ou seja, indiretamente a globalização fortalece o crime organizado. Nunca tinha pensado nisso, né? Loucura. A globalização é essa viagem louca. Ou vai me dizer que você nunca pensou como é um louco um produto viajar milhares de quilômetros só para chegar na porta da tua casa? Tente fazer esse exercício. Pense em como a globalização afeta seu dia a dia. Preste atenção onde foram fabricadas as coisas que você mais usa e tente imaginar o caminho que elas percorreram para chegar até você. Pega sua caneta e bora anotar. O que são blocos econômicos? É a união de países distintos, porém apresentam interesses comuns. E quais são? Crescimento econômico e social. A tendência para a criação e a difusão de blocos econômicos no mundo todo aconteceu após o término da Guerra Fria. Nossa, mas eu esqueci o que é Guerra Fria. Sem problemas, eu vou te explicar resumidamente. A Guerra Fria foi uma disputa de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra bem ideológica mesmo, de interesses econômicos, ok? Voltando então. Quanto aos blocos econômicos, pode-se notar que o seu crescimento ocorreu de modo bem mais acelerado lá a partir da década de 90. É importante compreender também que os blocos econômicos surgiram como uma forma de apoiar, os países se apoiarem. Entre aspas, eles estavam com sua economia prejudicada, ou seja, bem aquela frase, a união faz a força. Para facilitar nosso estudo, vamos dividir os blocos econômicos pelas suas características. Vamos lá então? Primeira, zona de livre comércio. É onde você está liberado para realizar o seu comércio com uma isenção de tarifas. O próprio nome já diz, zona de livre comércio. Resumidamente, contribui para os países comercializar e trocar suas mercadorias. O próximo bloco econômico é a União Aduaneira. Isso mesmo, é uma zona de livre comércio que adotou uma tarifa externa comum, o TEC. Tarifa que taxa os produtos de países não membros do bloco. Vamos para uma outra agora? Mercado comum. O que significa? Apresenta um avanço no nível de integração econômica. Ela vai muito mais além de um acordo comercial, pois ela envolve a livre circulação de pessoas, capital, bens, trabalho, ou seja, contribui para o deslocar das pessoas. Um outro exemplo de bloco econômico é a União Política e Monetária. De todo mundo, o único exemplo de mercado comum e, ao mesmo tempo, de união política e monetária é a União Europeia, considerada um dos mais importantes blocos econômicos. Essa união é tão expressiva que ela pode envolver até nas decisões políticas, isso mesmo, nas decisões políticas dos países membros. Resumindo, é um mercado comum que ampliou o seu nível de integração, passando também no seu campo monetário. Você pensa, União Europeia, logo vem o euro. Vamos lá. Para finalizar, nós temos o Mercosul, que também se propõe a ser uma união econômica monetária, porém não conseguiu chegar ainda. Para facilitar, podemos fazer uma aula específica de Mercosul. O que você acha? Uma boa ideia, não é mesmo? Existem as correntes quentes e existem as correntes frias. As correntes quentes, a gente costuma dizer que elas potencializam o efeito
da maritimidade. Como assim? Você já sabe que maritimidade se refere à proximidade que os lugares têm com o oceano, onde essa proximidade favorece a uma umidade maior do ar. Por quê? O mar, a massa de mar, né, de água que tem no mar, a massa de água que tem no mar, ela é uma importante fonte para a umidade atmosférica. Se você tem ali próximo à costa uma corrente quente passando, a gente está falando de água em temperatura alta. Ou seja, água que está mais próxima de passar para o estado gasoso. Lembrando que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, ela vira vapor d'água que vai para a umidade atmosférica, que vai compor a umidade atmosférica, quando ela está acima de 100 graus Celsius. Se ela é uma corrente quente, ela precisa de menos calor para poder passar para o estado gasoso e aumentar a umidade atmosférica. Então, a corrente quente, ela potencializa o efeito de maritimidade no sentido de tornar esses lugares litorâneos muito mais úmidos ainda. Contribuem com o aumento da umidade do ar. Por outro lado, as correntes frias, elas vão anular o efeito da maritimidade. Como assim? Se essa maritimidade ela contribui para uma maior quantidade de vapor d'água, para uma maior umidade atmosférica, se você tem a passagem de uma corrente fria, o que vai acontecer com o vapor d'água? O vapor d'água está em temperatura alta. A água só fica no estado de vapor porque a temperatura está alta. Se a corrente fria passa ali por baixo dessa região onde você tem vapor d'água, a tendência é que ela esfrie o ar atmosférico que está sobre essa corrente. A queda de temperatura do ar atmosférico ela vai levar a uma condensação do vapor d'água. Lembrando que para estar vapor tem que estar acima de 100 graus Celsius. Se essa temperatura cai, ele volta ao estado líquido, quer dizer, ele se condensa e ocorrem chuvas no oceano, diminuindo a umidade atmosférica. Isso aqui, gente, vai ser a explicação, por exemplo, para a formação de alguns desertos. Se a gente for pensar no deserto da Califórnia e o deserto do Atacama, são desertos que estão próximos ao mar. Como é que pode, próximo de tanta água, a gente ter áreas desérticas? Áreas desérticas são áreas que têm baixíssima umidade relativa do ar. Como é que pode a gente ter baixa umidade do ar em áreas próximas a tanta água? Justamente, isso é explicado pelas correntes frias que correm próximo a essas costas. No caso lá dos Estados Unidos, da Califórnia, a corrente da Califórnia. No caso aqui da América do Sul, Atacama, a corrente de Humboldt. São correntes frias que, quando passam muito próximas à costa, elas anulam no oceano o vapor d'água que existe ali, porque passam frias, resfriam o vapor, se condensa, chove no oceano. E aí, as massas de ar que chegam ao continente estão praticamente secas. Então, esse oceano, com correntes frias, ele não contribui com umidade às áreas continentais, que também não tem outras fontes para a umidade atmosférica, ou seja, não tem vegetação e não tem corpos d'água. Por isso, existem desertos próximos aos oceanos. Desertos. Os desertos são áreas áridas, áreas que não têm vegetação, áreas com solos arenosos, com grande amplitude térmica, né? Muito quente de dia e muito frio à noite, tá? E esses desertos, né? Essas formações, elas são provocadas por 3 causas principais. Então, a primeira causa de formação de desertos são as chamadas células de alta pressão, ou as células de Hadley. Elas são correntes descendentes de vento e elas não permitem a formação de nuvens de chuva. Então, nas áreas onde tem essas células de alta pressão, geralmente na latitude de 30 graus, né, próximo aos trópicos, não tem chuva e tem essa formação dos desertos. A segunda causa são as correntes marinhas frias. Essas correntes marinhas frias são corpos d'água gelados que eles não permitem, né, a formação de umidade do ar para poder formar nuvem e ter chuva. Então, nas áreas onde tem deserto, geralmente tem correntes marinhas frias. A terceira causa está relacionada às barreiras orográficas ou barreiras do relevo. O relevo não permite as nuvens de chuva passar e com isso a gente torna aqueles locais ali de deserto áreas áridas, tá bom? Então a barreira orográfica não permite a passagem de nuvens de chuva. Essas são as 3 causas principais de formação do deserto: células de alta pressão, correntes marinhas frias e barreiras orográficas, tá? A falta de corpos d'água e vegetação também acaba influenciando. Tempestades e inundações, secas e queimadas,
e o impacto sobre dezenas de milhões de pessoas no mundo todo. De tempos em tempos, os jornais noticiam as consequências de um fenômeno global cuja origem a ciência ainda não explicou completamente: o El Niño. Para entender o que acontece durante o El Niño, a gente tem que primeiro examinar a interação entre o oceano e a atmosfera, no Pacífico Equatorial. Em condições normais, os ventos alísios no Oceano Pacífico carregam a água que foi aquecida pelo Sol em direção ao oeste. Lá, a água é literalmente empilhada. O nível do mar é até 20 centímetros mais alto na Oceania do que na América do Sul. O calor é transferido, então, da água para o ar. Mais leve e úmido, esse ar aquecido sobe e condensa, ocasionando chuvas na região. Enquanto isso, ao longo da costa da América, as águas mais frias do fundo são puxadas para a superfície, num fenômeno chamado de ressurgência. O El Niño acontece quando esse equilíbrio é alterado. Ele pode enfraquecer ou até mesmo reverter essa dinâmica. Ou seja, a água mais quente que era transportada para o oeste se desloca em direção à América do Sul, e as chuvas da região também se aproximam do continente. A quantidade de energia desviada nesse evento é enorme, na ordem de 1 sextilhão de joules. Isso equivale a 10.000 usinas de Itaipu, ou 10 vezes a produção de energia de todos os países do mundo por ano. Um dos impactos é o enfraquecimento da ressurgência na costa do Peru. Esse fenômeno normalmente traz águas frias e ricas em nutrientes do oceano profundo para a superfície. Isso afeta a fauna da região e, em consequência, a pesca. Foram os pescadores sul-americanos, inclusive, que batizaram o fenômeno. A alta das temperaturas do oceano e a escassez de peixes se dá no verão no hemisfério sul, época do Natal, pois é ele, El Niño. No Brasil, o El Niño costuma produzir um aumento das temperaturas médias em todas as regiões, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. As chuvas tendem a se intensificar na região Sul e a diminuir no Norte e Nordeste, aumentando as secas e queimadas. Mas o fenômeno oposto ao El Niño também pode ocorrer, é a chamada Laninha. Isso acontece quando os ventos alísios se fortalecem, intensificando o transporte de água em direção à Oceania. Por sua vez, a ressurgência aumenta na costa americana. Esses modos de funcionamento se alternam de uma maneira quase periódica, entre cada 2 a 8 anos. O clima é um sistema caótico, muito complexo, e o mecanismo que controla as alterações entre Ninho e Ninha ainda não foi completamente entendido, e ainda não conseguimos prever quando eles vão acontecer. O fato é que eles estão aí há alguns milhares, possivelmente milhões de anos, sem interferência do homem. Mas estudos recentes indicam que as mudanças climáticas que estamos vivendo podem aumentar sua frequência. Vamos olhar este gráfico. A partir da temperatura média da superfície dos oceanos, é possível medir a intensidade e ocorrência dos eventos. Se a região estiver mais quente do que a média, a água aquecida não está sendo transportada para o oeste. É o El Niño que está em vigência. Se ela está mais fria, é Laninha. Neste outro gráfico, fica evidente a influência dos ninhos e ninhas na temperatura global. Podemos ver que o ano mais quente de cada década geralmente é um ano de El Niño, e o mais frio, um ano de Laninha. Destacam-se os eventos de 82 e 97. Milhares de pessoas morreram e bilhões de dólares em prejuízo foram causados. No final de 2014, começou o que seria o mais forte El Niño já registrado, que se estendeu até o começo de 2016. Ano este que, aliás, bateu o recorde de mais quente já registrado na história. A matriz energética pode ser classificada em 2 tipos, a renovável e a não renovável. As fontes renováveis utilizam recursos renováveis, ou seja, são aquelas fontes em que sua utilização e seu uso é renovável, e pode se manter e ser aproveitado ao longo do tempo sem esgotamento. Exemplos típicos de recursos renováveis são a biomassa, a hidráulica, solar e eólica. A biomassa pode ser usada para produzir eletricidade ou como combustível para transporte. A energia biomassa é gerada a partir de materiais orgânicos, como resíduos agrícolas, resíduos florestais, bagaço da cana-de-açúcar, entre outros. A hidráulica produz energia elétrica em usinas hidrelétricas, gerada a partir da movimentação de turbinas impulsionadas por água de rios, acumuladas em barragens. A energia eólica é gerada através da conversão da energia cinética do vento em eletricidade, por meio de aerogeradores. Ela é considerada uma fonte de energia limpa, renovável e sustentável. A energia solar é captada quando a energia do Sol é convertida em eletricidade.
Um exemplo é o contato dos raios solares com os painéis fotovoltaicos, que são capazes de transformar a luz solar em uma fonte de energia. Já as fontes não renováveis são definidas como recursos limitados, sendo que esse limite depende dos recursos existentes no planeta, como por exemplo os recursos derivados do petróleo, carvão mineral, gás natural e nuclear. Através do petróleo são processados vários subprodutos utilizados como fonte de energia, como a gasolina, o óleo diesel e querosene. O carvão mineral é a segunda fonte de energia mais usada para gerar energia elétrica no mundo, e é um recurso natural muito escasso no Brasil. O gás natural, muito usado no dia a dia das pessoas, é um recurso não renovável e limitado na natureza. A energia nuclear, que também é um recurso não renovável, é gerada em um processo denominado fissão nuclear de elementos radioativos, como o urânio. Quando ocorre a fissão dos átomos de urânio, é gerada muita energia que serve como fonte de eletricidade. Na matriz energética brasileira, existe uma grande parcela de fontes renováveis, sendo isso muito positivo para que a emissão dos gases de efeito estufa se reduzam à medida que utilizamos mais fontes de energia renovável no dia a dia. No mundo atualmente, a matriz energética é predominantemente não renovável. A maior fonte de energia ainda vem de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa. O uso de energias não renováveis pode causar diversos impactos negativos não apenas na natureza, mas na saúde dos seres humanos, a começar por problemas respiratórios causados pelos poluentes atmosféricos, derivados da queima dessas fontes de energia. Além da liberação de CO2 na atmosfera, essas fontes de energia também liberam óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. Essas substâncias reagem com a água, formando o ácido sulfúrico e ácido nítrico, que resultam em um fenômeno conhecido como chuva ácida. A energia nuclear, além dos altos níveis de emissões poluentes, ainda há a possibilidade de impactos ambientais por contaminação radioativa, capaz de causar mutações genéticas, doenças e mortes. O Brasil é referência mundial em transição energética. Transição energética seria substituir fontes de energia que trazem prejuízos para o meio ambiente e a sociedade por fontes renováveis e limpas. Isso significa investir em energia solar e eólica, por exemplo. Percebemos pelo gráfico que a matriz energética brasileira é mais renovável do que a matriz mundial, chegando a 48% de renovabilidade em sua matriz energética total. A transição energética é um tema importante porque está relacionada a fatores ambientais, econômicos e sociais. Fontes de energia renováveis são as melhores para o meio ambiente, pois não intensificam o impacto ambiental, ou seja, não liberam poluentes e não geram áreas de desmatamento. Desse modo, é possível diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Em relação ao aspecto econômico, o uso de energias renováveis na produção de eletricidade tem um custo muito mais baixo do que a eletricidade gerada a partir de fontes não renováveis, e a energia limpa pode ser vendida para outros países que não têm capacidade de produzirem sua própria energia verde. No aspecto social, a transição energética pode estimular novos empregos e oportunidades de negócios e empreendimentos. Por outro lado, os impactos sociais dos projetos de energias renováveis também podem apresentar problemas, como o deslocamento de comunidades locais devido à mudança no uso da terra. No caso de construção de usinas hidrelétricas, essas novas infraestruturas para a transmissão de energia renovável podem resultar na modificação de cursos d'água e a perturbação de ecossistemas aquáticos, além da perda de biodiversidade. As comunidades ribeirinhas e a economia de subsistência também são afetadas, obrigando famílias que moram ou trabalham na região a se deslocarem dali. Embora a transição energética tenha desafios significativos, especialmente no que diz respeito aos impactos ambientais e sociais, ela ainda é a peça-chave para um futuro sustentável. Definir de forma bem simples. Clima é o conjunto de variações do tempo de uma determinada localidade. E a localidade aqui
é um fator bem importante, pois quanto mais próximo da linha do Equador, onde os raios solares têm maior incidência, mais quente será o clima do lugar. A maior parte do Brasil está localizada entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Por isso, podemos dizer que o clima predominante é o tropical, quente e úmido. Mas não é só isso não. Como o Brasil apresenta uma grande extensão territorial, ao longo de todo este território podemos perceber uma grande diversidade climática. E após diversas análises, foi possível estabelecer 6 tipos de climas diferentes no território brasileiro: equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. Vamos conhecer cada um deles? Começando com o clima equatorial, que está presente na Amazônia, ao norte de Mato Grosso e a oeste do Maranhão. Podemos dizer que as estações do ano nessa região são praticamente inexistentes, pois a temperatura se mantém estável ao longo do ano. As temperaturas médias são elevadas, temos chuvas durante o ano todo e a amplitude térmica é baixa. Ah, falando nisso, você sabe o que é amplitude térmica? É a diferença entre os valores máximos e mínimos de temperatura, observados durante um período de tempo. Então, dizer que a amplitude térmica é baixa significa basicamente dizer que a temperatura não varia muito ao longo de um determinado período. Ah, é importante lembrar também que a floresta amazônica contribui ativamente para a produção de umidade da região, através do processo de evaporação da água da vegetação para o meio ambiente. Certo, agora vamos falar sobre o clima tropical. Uma das principais características desse clima é apresentar 2 estações do ano bem definidas, uma seca e outra chuvosa, sendo que a chuvosa ocorre no verão e a seca no inverno. Este clima, que é predominante na região mais central do Brasil, caracteriza-se também pela temperatura elevada e amplitude térmica entre 5 e 7 graus. O nosso próximo clima é o tropical semiárido. Esse clima atinge parte do Nordeste, Sertão e Norte de Minas Gerais. Ele pode ser caracterizado por temperaturas muito altas e por períodos de estiagem, ou seja, longos períodos sem chuvas, com a umidade do ar extremamente baixa. E você sabe por que o clima nesta região é tão seco? Bem, isso se deve à influência do Planalto Borborema. Esse planalto não permite que as massas de ar úmidas vindas do oceano cheguem ao interior, funcionando como um bloqueio de grande altitude, impedindo que chova no sertão nordestino. Tudo certo até aqui? Muito bem, então vamos falar agora sobre o clima tropical litorâneo. Esse é muito fácil de lembrar, pois como o próprio nome já diz, abrange o litoral do nosso país. Mais precisamente, a faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e São Paulo. Essa região sofre ação direta da massa tropical atlântica, que provoca chuvas intensas e um clima bem quente. Temos também o clima tropical de altitude. Esse clima ocorre em locais com altitude superior a 500 metros e é comum em áreas serranas, especialmente na região sudeste do Brasil. Devido a essa altitude elevada, as temperaturas são mais baixas, atingindo a média inferior a 18 graus. É comum nesta região termos um verão quente e um inverno com geadas. Para finalizar, temos ainda o clima subtropical, característico da região sul do Brasil. Esse clima apresenta sazonalidade. Isso significa que as 4 estações do ano são bem demarcadas, destacando-se um verão quente e úmido e um inverno rigoroso, com baixas temperaturas, sendo possível a ocorrência de geadas e até neve. Nessa região, as chuvas costumam ser bem distribuídas ao longo do ano. A industrialização brasileira é considerada tardia. O país vivia um regime de economia colonial, enquanto a Europa estava desenvolvendo a primeira revolução industrial. A metrópole de Portugal proibia a criação de indústrias no Brasil, pois se isso ocorresse, os produtos feitos aqui iriam concorrer diretamente com o comércio do reino e também haveria a possibilidade da colônia tentar se tornar independente.
Quando a família real veio para o Brasil, em 1808, Dom João assinou medidas que auxiliaram o desenvolvimento da indústria por aqui. Essas medidas foram a extinção da lei que proibia a criação de indústrias de tecido e a liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas, sem cobrança de taxas. Como o mercado interno ainda era muito pequeno, as medidas não tiveram o efeito esperado. Os governos da época estavam diretamente ligados com a atividade da agropecuária, e a ideia era apostar na produção de café, que dava mais lucro. O Brasil terminou o século XIX sem completar a sua primeira revolução industrial, que ocorreu só em 1930, 100 anos depois da revolução que aconteceu na Inglaterra. Entretanto, alguns passos foram dados antes de 1930. Com os lucros do café, começou-se a investir na indústria. Com a vinda de imigrantes, chegaram também novas técnicas de fabricação de produtos. Com a formação de uma classe média, que tinha potencial consumidor, houve a estimulação para a criação de indústrias. E durante a Primeira Guerra, a dificuldade de importação também contribuiu para a criação de novas fábricas. O primeiro governo de Vargas foi importante para o processo de industrialização do Brasil. Com tecnologia financiada pelos Estados Unidos, criou-se a Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro. A produção começou em 1947. Outras usinas também foram criadas posteriormente. De 1930 a 1955, a indústria de bens de consumo duráveis, móveis, carros e etc., e não duráveis, roupas, alimentos e calçados, foi estimulada. De 1956 a 1980, houve a implantação de setores mais diversificados de bens intermediários, como autopeças para montadoras. Na década de 50, um dos principais polos de tecnologia foi criado em São José dos Campos, o chamado Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Na década de 60, criou-se o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é responsável pela criação de satélites espaciais. Como investimento do governo de Pernambuco, o Porto Digital foi criado em 2002 com o intuito de abrigar empresas privadas de tecnologia. Por lá, são criadas tecnologias voltadas para o desenvolvimento de software, soluções para o mercado financeiro e etc. Empresas como Samsung, Motorola, Microsoft e etc. estão por lá. É considerado o maior polo tecnológico do Brasil. Mesmo com os esforços, ainda há uma concentração da indústria na região sudeste do país. Depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu um crescimento industrial em São Paulo, no chamado ABC Paulista, que serviram como base para a indústria de automóveis. Em 1960 a 1980, houve esforços para expandir a industrialização para mais regiões. Dentre eles, a Zona Franca de Manaus, que foi criada em 1967 no norte do país. Com 10 mil quilômetros quadrados, abrange também os estados do Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Para atrair empresas, há incentivos fiscais, taxas alfandegárias reduzidas e benefícios para empresas. A sua criação permitiu a industrialização da região, gerando 500 mil de empregos e integrando a região com as demais do país. No mundo periférico, particularmente, é praticamente impossível você encontrar uma cidade de porte médio ou grande que não tenha uma favela lá. Talvez, em muitos lugares, elas recebam nomes diferentes. A questão é que elas reúnem um conjunto de características comuns. Favelas são áreas de ocupação irregular, habitadas por população de baixa renda, geralmente em áreas de risco, como em costas de morro ou margem de rio, e elas são marcadas pela ausência de infraestruturas básicas e serviços públicos essenciais, como arruamento, transporte público, saneamento básico, redes de atendimento de saúde e educação, para citar alguns exemplos. A questão é, por qual motivo as favelas existem? Eu quero propor aqui que a gente pense a favela como sintoma. Sintoma de que muita coisa vai mal na cidade. A favela, portanto, nessa proposta não seria um problema em si, mas resultado de uma série de problemas que estão aí. Se a gente pensar numa equação, a favela ela não é um fator, ela é o produto dessa equação. E tem muita coisa envolvida nessa história. Nesse vídeo, eu quero tratar com vocês 4 aspectos principais. O primeiro deles eu chamei aqui de desemprego, mas na verdade eu estou falando de baixa renda. Se você não tem emprego, ou se você tem um emprego que te remunera mal, é muito difícil pagar por moradia em área regular, próximo do seu trabalho. E aí você pode dizer, pronto, resolve isso morando longe, porque de fato, na periferia, o custo da moradia é muito mais baixo e talvez seja possível para essa população de baixa renda viver numa área formal.
A questão é que nós temos o segundo problema: os deslocamentos dentro das áreas urbanas das grandes cidades. Em geral, sobretudo no mundo periférico, os deslocamentos dentro da cidade são longos, desconfortáveis e, apesar disso tudo, absolutamente caros. O peso do transporte público no bolso de quem tem pouco dinheiro é muito grande. E aí, de novo, talvez você me pergunte: mas espera lá, se esse cara tem emprego, ainda que ele receba mal, ele não ganha vale transporte? É verdade. Se ele tem um emprego formal, o seu empregador paga vale transporte. Mas é muito comum que os seus empregadores prefiram contratar funcionários que morem próximo daquela empresa. Assim, os custos com o vale transporte vão ser menores. E aí, como é que faz? E aí a gente chega ao terceiro problema: o déficit habitacional. Me responde rápido. Quem produz moradia para o pobre? As grandes construtoras estão interessadas em construir moradia para a população de baixa renda? Pois é, diante disso, muitas vezes a saída encontrada é a autoconstrução. E essa autoconstrução vai acontecer quase sempre em loteamentos clandestinos na periferia ou em áreas de ocupação irregular dentro dos grandes centros urbanos. E nós temos ainda o quarto problema, que é a especulação imobiliária. Você sabia que no Brasil existem mais casas e apartamentos vazios do que pessoas sem casa? É que essas casas e esses apartamentos são vendidos ou alugados por preços muito altos. E essa população que está sem casa não pode pagar por eles. Como os imóveis são altos, como o preço dos imóveis são altos, eles continuam vazios e as pessoas continuam sem casa. Quando eu somo tudo isso, não tem outro resultado. É favelização na certa. E não adianta remover a favela, porque lembra, a favela é sintoma. O problema está aqui. Enquanto eu não cuidar desses problemas, o máximo que os governos vão conseguir é mudar as favelas de lugar. E aí, aprendeu algo novo aqui com a gente nesse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixa seu comentário aí, eu prometo que eu vou responder e vou adorar trocar com você algumas percepções sobre esse assunto que é fundamental para a gente entender as nossas cidades e os nossos processos de desigualdade socioespacial. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! A superfície terrestre não está parada, mas sim composta por grandes peças chamadas de placas tectônicas. Essas placas estão em constante movimento e suas interações dão origem a fenômenos naturais que podem ser bem destrutivos. Os vulcões são formações geológicas impressionantes que liberam materiais como lava, cinza e gases quentes da Terra. Isso acontece principalmente em áreas onde as placas tectônicas se encontram. Quando uma placa oceânica mergulha sobre a placa continental, processo chamado de subdução, ela se aquece e derrete. O magma formado é menos denso do que a rocha ao redor, então ele sobe até a superfície, originando os vulcões. Quando esse magma entra em erupção, libera gases e materiais fundidos, criando os vulcões que conhecemos. Os terremotos são abalos sísmicos resultantes dos movimentos das placas tectônicas. À medida que essas placas se movem, elas podem ficar presas devido ao atrito. Quando finalmente conseguem superar essa resistência, ocorre a liberação repentina de energia, gerando ondas sísmicas. Essas ondas se propagam pela Terra, causando os terremotos que a gente sente. As regiões onde as placas se encontram ou deslizam uma contra a outra são chamadas de falhas tectônicas e são locais propensos a terremotos. Os tsunamis são ondas oceânicas gigantes que surgem após eventos como terremotos submarinos, deslizamentos de terra submarinos ou erupções vulcânicas nas águas. Quando ocorre um movimento abrupto no fundo do oceano, como um terremoto submarino, por exemplo, uma grande quantidade de água é deslocada verticalmente. Isso gera uma onda que se propaga em todas as direções. À medida que essa onda se aproxima da costa, sua altura aumenta consideravelmente, causando inundações devastadoras. Em resumo, fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis são intrinsecamente ligados às placas tectônicas da Terra. Suas interações dinâmicas resultam em eventos fascinantes e muito perigosos, reforçando que a natureza está em constante mudança no nosso planeta e que processos geológicos que mudam o nosso planeta são muito complexos. O mundo tem uma zona mortal de 40 mil quilômetros que atravessa 15 países.
Essa área cheia de vulcões é conhecida como Anel de Fogo. E nós decidimos que, nesse exato momento, todos os 452 vulcões de lá vão entrar em erupção ao mesmo tempo. Isso é que eu chamo de um acontecimento explosivo. Qual seria a parte mais perigosa desse evento? Como nosso clima mudaria? E teríamos algum aviso antes que isso acontecesse? Esse é ICI. E isso é o que aconteceria se o Anel de Fogo, de repente, entrasse em erupção. O Anel de Fogo é uma área em forma de ferradura que se estende ao redor do Oceano Pacífico. Esses vulcões foram formados quando crostas continentais deslizaram para cima de crostas oceânicas, empurrando as últimas para debaixo do manto terrestre. Esse movimento tectônico, conhecido como subducção, não cria apenas vulcões, ele também causa grandes terremotos. Aproximadamente 90% dos terremotos acontecem ao longo do Anel de Fogo. Por isso, se todos esses vulcões entrassem em erupção de uma só vez, não haveria apenas lava voando para todos os lados. Teríamos também terremotos colossais, gases tóxicos e tsunamis. Mas afinal, por que o Anel de Fogo entraria em erupção? As erupções vulcânicas e os terremotos devastadores acontecem graças às placas tectônicas. Elas são as responsáveis por criar a crosta e o manto terrestre, e se movimentam constantemente. Quando se deslocam, elas colidem e friccionam umas contra as outras. Assim, acabam quebrando e gerando ondas sísmicas. Quando uma placa tectônica é empurrada para debaixo de outra, ela cria a rocha derretida que chamamos de magma. O magma é mais leve do que a rocha, por isso ele sobe até a superfície, retendo gases no caminho. Quando o magma é espesso, essas bolhas de gases não conseguem se libertar facilmente, acumulando mais pressão. Quando a pressão chega ao limite, ela causa uma explosiva erupção vulcânica. E os vulcões do Anel de Fogo são mortais. Em 1814, o vulcão Mayon entrou em erupção e matou mais de 1.200 pessoas nas Filipinas. E quando Kadovar entrou em erupção em 2018, a população inteira da Papua Nova Guiné precisou ser evacuada. Para que todos os 452 vulcões entrassem em erupção ao mesmo tempo, seria necessário um evento tectônico enorme, como a formação de um novo supercontinente. Desde que a Pangeia se separou, o Oceano Atlântico tem ficado mais largo, estreitando cada vez mais o Oceano Pacífico. Uma hora ou outra, alguns desses pedaços continentais poderiam colidir, criando uma catástrofe sísmica. O que aconteceria? Bem, se você vivesse em algum lugar próximo ao Anel de Fogo, seu vulcão local explodiria e cuspiria lava. Terremotos mortais viriam logo em seguida, o que desencadearia tsunamis ao longo da costa do Oceano Pacífico. Mas esses eventos impressionantes seriam a pior parte. As duas maiores ameaças de qualquer cataclisma vulcânico são as cinzas e os gases expelidos. Nesse caso, eles afetariam o mundo todo. As 452 erupções simultâneas cuspiriam uma enorme quantidade de cinzas na atmosfera. Elas cobririam o mundo inteiro, bloqueando completamente a luz do Sol. Em 1991, o Monte Pinatubo entrou em erupção e por 2 anos resfriou em até 0,4 graus Celsius diferentes partes do planeta. A queda de temperatura não seria a única consequência da espessa camada de cinzas. Ela também causaria um estrago enorme nas plantações, levando a uma escassez global de alimentos. Para piorar, os gases tóxicos vulcânicos criariam chuva ácida. A chuva aumentaria o nível de acidez dos oceanos, devastando os recifes de corais. A vida marinha sofreria um evento de extinção absoluta. A pior parte é que é impossível prever erupções vulcânicas. Não haveria aviso algum. Cidades seriam destruídas e muitas pessoas morreriam. Felizmente, é extremamente improvável que isso aconteça. Mesmo assim, o Anel de Fogo está sempre ativo. E existe mais um desafio aí. Embora os números de erupções não estejam aumentando, o dano causado por elas está. Quanto mais construímos e moramos à beira de vulcões em atividade, maior a quantidade de vidas ceifadas e propriedades destruídas quando eles explodem. E não estamos preocupados apenas com os vulcões em atividade. Os vulcões dormentes podem despertar a qualquer momento. Foi só em 2013 que a comunidade científica descobriu os vulcões dormentes da Antártica. Mas isso é uma história para outro. É uma história para outro dia, pessoal. Então, espero que vocês tenham compreendido o assunto e que se deem muito bem na prova do Enem, pelo menos na matéria de humanas.
Até o próximo vídeo.